Olá, começa agora mais uma edição do programa Falando em Justiça. O debate que leva até você conteúdo jurídico e opiniões diversas sobre temas que foram destaque nas últimas semanas. E neste mês foram sancionadas várias mudanças no Código de Trânsito brasileiro. Um dos pontos aí que mais chamou a atenção da sociedade foi a extinção das penas alternativas para casos de lesão corporal e homicídio, mesmo os culposos, causados aí por motoristas embriagados. Daqui a alguns meses, quando a lei entrar em vigor, a pena de reclusão para esses casos não vai mais poder ser substituída por uma pena mais leve. Hoje a gente debate essa e outras novidades. Dividindo esses questionamentos comigo, eu recebo Pedro Gonet, que é integrante da Associação dos Ex-Alunos de Direito da UNB, Alumni. Muito obrigada, Pedro, pela sua presença aqui mais uma vez. Sempre agradeço, Mari. Hoje para tratar um assunto tão importante para a nossa vida em sociedade, Eu ouso dizer que é um dos aspectos em que o cidadão mais se relaciona com o ordenamento brasileiro, o ordenamento jurídico, é o Código de Trânsito Brasileiro, no CTB, que é um aspecto que está disseminado na nossa realidade, no nosso cotidiano diário, e há novas alterações no CTB que envolvem desde idade mínima para deixar de usar a cadeirinha no carro, até mudança nos órgãos de controle do trânsito, passando até por aumento no limite de pontuação da CNH. Eu tenho certeza que vai ser um debate muito interessante, tanto para o público jurídico quanto para o cidadão de modo geral. Bom, e a gente recebe então via Skype os especialistas em trânsito, Rosan Coimbra, que é presidente da Comissão de Trânsito da OAB São Paulo, e Márcio Dias, que é presidente da Comissão de Trânsito da OAB da Barra da Tijuca. Bem-vindos os dois aqui com a gente, uma honra tê-los conosco no programa. Eu já quero começar, Pedro, falando sobre uma questão, essa questão das penas alternativas, A gente abriu o programa falando sobre isso. Então, quais são os prós e os contras de se proibir penas alternativas para casos de lesão corporal e homicídios, mesmo os culposos, causados aí por motoristas embriagados? Qual que é a sua opinião sobre isso, doutor Rosan? Bem, na minha opinião, passa-se uma mensagem que o legislador e o mundo jurídico vai tratar com muito maior rigor aquelas pessoas que bebem e insistem ainda em dirigir. E ao dirigir sob efeito da bebida ou de outra substância entorpecente, ele sofrerá com mais rigor da lei, não sendo possível converter as penalidades privativas de liberdade em restritiva de direito, como, por exemplo, prestação de serviço à comunidade. Em contrapartida à determinação de se proibir penas alternativas para casos de lesão corporal e homicídio, os condutores sem infração nos últimos 12 meses devem receber uma advertência por escrito se eles cometem infrações médias ou graves. Há outra nova determinação do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, que criou o Registro Nacional Positivo de Condutores. Quer dizer, os condutores que não cometeram infrações graves, médias, nos últimos 12 meses, passam a poder receber benefícios fiscais dos estados, dos municípios. Incentivo, Exatamente. Pode-se perceber, doutor Márcio, nessas determinações, uma mudança do regulador brasileiro para deixar de se pautar por uma posição, uma postura punitivista e passar a torcer mais pela conscientização dos condutores? Sim, aqui no Brasil, infelizmente, a punição sempre prevalece sobre a educação. E aqui teria que ser o contrário. A educação tinha que prevalecer sobre a fiscalização, sobre a punição, porque quanto mais o condutor educado, menor o número da fiscalização de trânsito, e aí teríamos também um menor número de infrações. No caso da advertência, hoje, no ordenamento jurídico, até 11 de abril de 2021, vai estar valendo que a competência, a faculdade para se aplicar a advertência por escrito será do órgão. E, a partir de 12 de abril de 2021, essa aplicação vai ser opcional para o condutor. Ele vai apresentar sua escolha desde que não tenha cometido nenhuma infração, nem grave nem gravíssima, no período de 12 meses, e aí, no caso, se a infração for média ou leve, se ter só aquela infração, ele pode pedir para que seja convertido para advertência. Então, isso realmente facilita muito a vida do condutor e aí incentiva mais a educação e ele pode estar sempre controlando para quê? Se ele praticar outra infração, aí já não vai ter mais a chance, dentro de 12 meses, da advertência e sim vai ser punido de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Agora, doutor Márcio, a gente sempre fala que a questão aqui do Brasil é que enquanto não dói no bolso,
a população não se conscientiza. Na sua opinião, é isso? Tem um pouco disso também? Hoje no Brasil está acontecendo isso, mas por quê? As pessoas não têm a consciência do que pode acontecer com ela. Vou dar um exemplo, um acidente de trânsito. A pessoa, às vezes, comete uma infração de trânsito porque dirigiu agressivamente, ingeriu bebida alcoólica, avançou um sinal, cometeu uma infração que gerou aquele acidente. Quando as pessoas tiverem a consciência e souberem as consequências físicas fatais que podem acontecer com ela ou com o trem, com certeza as pessoas iam diminuir muito, seriam mais educadas e não precisaria de tanta fiscalização e tanta punição como é o nosso Código de Trânsito hoje. Hoje entendo que o Código de Trânsito é muito punitivo, aos poucos, isso já foi uma evolução, essas alterações, algumas delas, né, outras temos críticas, mas muitas coisas ainda têm que ser alteradas no Código de Trânsito brasileiro para quê? Principalmente na questão da educação, as escolas públicas de trânsito vão vir para isso, mas isso teria que ser matéria nas escolas hoje, de primeiro e segundo grau, tanto na rede particular como na rede pública, porque um adolescente, quando fizer 18 anos, se ele tiver contato com matérias de trânsito, lá do ensino fundamental até o ensino médio, ele vai ter uma consciência 1000 vezes maior do que hoje uma pessoa que só está saindo quando faz 18 anos, não tem contato com matérias de trânsito, faz a prova, estuda, faz a prova e depois faz o exame prático e pega a habilitação. A consciência nunca vai ser a mesma. Doutor Rosan, queria complementar, ele tentou falar aqui, deixa eu passar a palavra para ele, por favor, doutor. Eu queria dizer, com relação à conversão da multa em advertência, até a presente data, até aqui, assim que entrar em vigor as alterações, justamente em meados de abril, será a autoridade preenchida os requisitos, ela deverá fazer a conversão. Atualmente é uma opção da autoridade, ela pode conceder ou não. E com essa alteração do Código de Trânsito Brasileiro, ela deverá, uma vez preenchido os requisitos, se a multa for média ou for leve e ele não tiver tido uma outra infração nesse período de 12 meses, então aí deverá ser concedido a conversão. E como o senhor compreende essa mudança de uma regulação de comando e controle, uma regulação mais punitivista, para uma regulação de incentivos? Bem, o que a gente percebe é que a mensagem que foi trazida é que o cidadão ele está sendo visto mais o lado do cidadão do que da administração pública. Nós estamos acostumados, como o doutor Márcio acabou de dizer, numa situação em que as autoridades sempre procuram oprimir o cidadão. Às vezes ele tem até razão no recurso e a gente percebe essa dificuldade que a autoridade tem no trato em relação ao cidadão. E, portanto, eu acredito que com essa flexibilização mostra que o governo, os poderes constituídos, estão muito mais respeitosos em relação ao próprio cidadão. Essa é a minha posição. E tomara que realmente quem está ali pilotando, seja a moto, seja o carro, tenha consciência, porque vou trazer um dado aqui, Pedro, que de acordo com a OMS, o Brasil é o 4º país no mundo em mortes por violência no trânsito. Em 2018, foram 1,35 milhões de pessoas que perderam a vida. Então, a gente pode dizer que o trânsito daqui é muito violento, né, doutor Rosan? A gente ser o 4º país no mundo é uma marca bem significativa. Sim, o trânsito ele é violento, mas no decorrer de todos esses anos, cada vez mais o legislador foi apertando o cidadão, oprimindo o cidadão com a fiscalização e com essa atitude mais restritiva em relação ao cidadão. E, na verdade, peca por alguns exageros. Por exemplo, suspensão do direito de dirigir com 20 pontos é uma pontuação um tanto que baixa para os condutores, especialmente aqueles que vivem e dependem do trânsito. São os motoristas com atividade remunerada. Bastam 5 multas médias, 5 multas médias, que são 4 pontos, para ele ter a carteira suspensa por ter acumulado esses 20 pontos no período. Agora, a partir dessa alteração, não. A partir dessa alteração, foi mais beneficiado o condutor que é considerado um bom condutor, que não é multirreincidente e que não registra multa gravíssima. Esse só terá carteira suspensa, ou direito de ser suspenso, ao atingir 40 pontos.
enquanto que aqueles que tiveram uma multa gravíssima, ao atingir 30 pontos, e se tiver 2 multas gravíssimas, ao atingir 20 pontos. De forma que o legislador acabou sendo mais realista diante da situação, porque só apertar o cerco contra o cidadão, se desse resultado, o Brasil já teria atingido já a meta há muito tempo, porque eu só tenho visto opressão em torno do cidadão, quer dizer, opressão no sentido de tornar a lei mais rígida, né? Bom, a gente está falando então aqui sobre legislação, sobre pontos, para você que está em casa, para você entender melhor. A nova legislação trouxe também algumas mudanças, né? Vou chamar o professor Márcio aqui para explicar para a gente como era e como vai ficar essa questão dos pontos. A partir de quanto que a gente perde a carteira? Como é que ficou isso, doutor? Com a mudança no Código de Trânsito Brasileiro, atualmente 20 pontos, e a partir de abril seguirá uma regra de escalonamento. 40 pontos, se instaurar o processo de suspensão por pontuação, se não houver nenhum tipo de infração gravíssima, 30 pontos se houver uma infração gravíssima e 20 pontos se houver 2 infrações gravíssimas ou mais. E quem exerce atividade remunerada vai valer a regra geral de 40 pontos. Essas são as mudanças que foram feitas, e deixando claro, para quem tem processo hoje de 20 pontos, instaurado, né, 20 pontos, não vai valer a lei que foi sancionada pelo presidente da República, que muita gente está pensando, eu estou com o meu processo de suspensão aqui 20 pontos, não está valendo a nova lei? Não, só vai ter vigência a nova lei quando todas as infrações cometidas forem posteriores a 12 de abril de 2021. Aí, a partir dali, todo o processo que foi instaurado vai seguir essa regra. Interessante, rapidinho, Pedro, interessante, só mais uma questão aqui de serviço que eu quero passar para quem está assistindo. Professor, a validade é de 1 ano? Quando chega ao término do ano, zera ou não esses pontos? Não, isso, a questão de na virada do ano zerar pontos é um mito, que muita gente pensa que isso acontece. É o seguinte, a pontuação, ela faz o seguinte sentido: a cada 12 meses, se atingir 20 pontos, vão dar a regra de hoje, né? Fica mais fácil o exemplo. Se der 20 pontos, em 12 meses, se instaura o processo de suspensão. Se der menos que isso, não se instaura, mas sempre a cada 12 meses. Vou dar um exemplo rápido. 5 pontos em janeiro desse ano, fevereiro mais 5 pontos, depois março 5 pontos, abril 5 pontos, deu 20. Quando deu 20, ano que vem, janeiro de 2021, instaura-se o processo de suspensão porque atingiu 20 pontos. Agora, janeiro de 2020, nesse mês, 5 pontos, janeiro, fevereiro 5 pontos, março 5 pontos, deu 15, virou ano. Aí quando chegar em janeiro do ano que vem, esse de 5 pontos zera, depois fica com 10, depois, se não cometer nenhuma infração, tira os outros 5, depois 8, 5, zera. Quando não atinge 20 pontos, cada infração vai zerando, e se atingir 20 pontos, os pontos não caducam mais até fechar 12 meses. Eu não sabia disso. Pois tá aí a dica. E na linha disso que o doutor Márcio comentou, doutor Rosan, ele falou dos motoristas profissionais, né? E hoje nós estamos vendo uma variedade ainda maior de motoristas profissionais. Não só os caminhoneiros, mas, sobretudo, os motoristas de aplicativo. Sim. E o doutor Márcio muito bem colocou que eles agora só têm a CNH suspensa se chegarem aos 40 pontos na CNH deles. Mas não devia ser o contrário? Eles que carregam cargas preciosas, cargas que trazem mais perigo para o trânsito, que carregam passageiros, não deviam ter uma pontuação exigida para que suspendesse a CNH menor? Eu entendo que não. Eu entendo que o profissional que dependa do volante para sobreviver, e a sua família também sobrevive do trabalho dele. Se ele tiver a carteira suspensa, ele sentirá muito mais do que aquele que não tem atividade remunerada. Portanto, entendeu o legislador que o motorista que tem atividade remunerada, ele está muito mais exposto às infrações pelas suas longas jornadas de trabalho. Tanto pela exposição como consequência da pena, deu-se ao condutor com atividade remunerada um tratamento especial. Assim sendo, um dado que eu gostaria de complementar, doutor Márcio, é que quando ele atinge 30 pontos, ele pode requerer o curso preventivo de reciclagem, que vai zerar a pontuação e vai começar novamente computar a pontuação nos próximos 12 meses. E se ele atingir os 40 pontos,
ele terá a carteira suspensa como todo outro qualquer. Lembrando, como bem disse o Dr. Márcio, que não depende do tipo de multa, se é gravíssima, grave ou não. Para o motorista profissional ou aquele que tem atividade remunerada, o que vale é a somatória de pontos de 40 pontos no período de 12 meses. E doutor Márcio, o doutor Rosan aqui trouxe o confronto entre a quantidade de pontos e o direito ao trabalho, né? E o direito a se alimentar, a garantir sustento para a família. Eu trago aqui aos senhores um questionamento a respeito de um projeto de lei que tramita atualmente no Congresso Nacional, que pretende obrigar as montadoras a instalar um bafômetro nos carros, que estaria ligado ao sistema de ignição do veículo e que o veículo só seria acionado, só ligaria o veículo se a pessoa soprasse o bafômetro e o bafômetro desse negativo. É correta uma posição como essa? Quer dizer, no confronto entre as liberdades individuais e a responsabilidade com a coletividade no trânsito, realmente a melhor alternativa se proibir que se dirija sem assoprar previamente o bafômetro? Olha, o que acontece é o seguinte, num caso como esse, assim, a lei, apesar da intenção boa do legislador de querer salvar vidas e instalar um equipamento, eu acho muito pouco provável que isso passe. Pelo seguinte, ele está estabelecendo um equipamento que vai criar um custo maior para o veículo, tem que passar pelo Inmetro, tem que ter um rigor na aprovação de um equipamento como esse. É uma série de fatores que tem que ser introduzidos para poder ser instalado. Provavelmente, caso essa lei siga dessa forma, provavelmente vai haver resistência aí das montadoras. Claro que a intenção do legislador é muito boa, mas acho muito pouco provável, tá? Isso passar. Por quê? Já existe uma fiscalização de trânsito nas ruas de lei seca, né, de etilômetro. Quem exerce atividade remunerada já faz o exame toxicológico e, além disso, ainda tem que assoprar isso no equipamento, num veículo. Acho que é um pouco de excesso. Claro que a gente sempre tem que contar com a educação do motorista, mas já existem 2 pontos. A fiscalização na rua e, para quem exerce a atividade remunerada, já existe o exame toxicológico. E com relação ao confronto, né, de direito do trabalho, a questão da pontuação, o que acontece? Quem exerce atividade remunerada, o risco dele ter infrações é muito maior. Claro, ele tem que ter um controle, ele tem que ter uma atenção à sinalização, ele tem que seguir as regras de trânsito, mas eu vou falar para você, hoje, muitas infrações são injustas, são aplicadas injustamente porque a gente que trabalha pela defesa, né, como eu, doutor Rosan, a gente vê muitas irregularidades em infrações aplicadas. Eu acho que é o seguinte, a visão é sempre educar e não punir. E muitas vezes a gente sempre observa muita punição para poder intimidar o condutor a cumprir a legislação de trânsito. Eu acho que esse não é o caminho. A visão é sempre incentivar campanhas publicitárias de educação de trânsito, investir nos departamentos de educação de trânsito de todos os órgãos, secretarias municipais, DETRANs de todo o país. Com esse investimento, melhorando a educação, acho que tudo isso que a gente está falando agora vai suprimir e vai seguir um caminho mais correto, mais tranquilo, que vai favorecer em muito a prevenção de acidentes. Uma correção que o legislador fez e que foi muito importante e complementa, eu concordo com o Dr. Márcio, que deve complementar, é uma das alterações importantes que está sendo pouco comentada, é que determinadas infrações não vão mais computar pontos. Por exemplo, deixar de transferir a propriedade do veículo no prazo de 30 dias, que é o artigo 233. Não faz menor sentido esse tipo de infração, que é grave, 5 pontos na carteira, pontuar, porque é uma infração conhecida como infração de balcão. Ela é feita dentro do departamento pelos burocratas e que não foi uma infração cometida porque na condução do veículo, não é uma infração técnica. E o legislador, ele percebeu muito bem isso e elegeu algumas das infrações como não computam ponto na carteira para efeito de suspensão.
Quero trazer outro dado aqui, que a gente está falando bastante sobre essa questão de acidentes. Há alguns anos o Brasil se comprometeu com uma resolução da ONU, né, que era reduzir esses óbitos no trânsito em 50% neste ano, até 2020. E óbvio que a gente não conseguiu, né? Mas esse é um dos objetivos aí da Agenda para o Desenvolvimento Sustentável de 2030, que prevê reduzir aí a metade do número global de mortes e lesões causadas por acidentes. Doutor Márcio, na sua opinião, o Brasil tem potencial para em 10 anos a gente conseguir atingir essa meta, né? Já que nos últimos 10 a gente não conseguiu atingir a primeira, o que impede, na sua opinião? Por que a gente tem esse trânsito tão violento? Primeiro, tudo vai depender da vontade dos governantes. Primeiramente, é como eu falei, nas campanhas educativas de educação de trânsito, inserir a matéria de trânsito, né, na rede de ensino fundamental e médio, ensino médio, para que os jovens daqui, a gente tem que pensar para frente, tá? Para alguns anos à frente, para que esses jovens tenham uma cabeça melhor para favorecer a educação de trânsito ainda mais lá na frente. No presente, investir nas campanhas publicitárias de educação de trânsito, investir junto aos departamentos de educação de trânsito de todo o país, para que diminua esse número de acidentes, e nessas campanhas publicitárias mostrar o que realmente acontece em um acidente de trânsito, as consequências, incentivar as pessoas que praticam infrações de trânsito ou crimes de trânsito, que pode até gerar uma morte de crime culposo, encaminhar para os hospitais para ver a realidade de um hospital. Isso já até acontece na legislação, mas fortalecer isso, que as pessoas têm que enxergar o que acontece com uma pessoa acidentada de trânsito para diminuir os custos dos hospitais e também o pagamento de DPVAT, que 70% dos casos de pagamento de DPVAT hoje no país são em acidentes de motocicletas. Isso também é um ponto muito importante que tem que ter uma atenção especial, principalmente aos motociclistas que estão gerando um grande número de acidentes e trazendo grandes danos aí para o nosso trânsito. Doutor Rosan, comentou-se há pouco sobre a necessidade de um exame toxicológico por parte dos motoristas profissionais que exercem atividade remunerada no trânsito. Agora, há alguma rejeição a essa determinação por parte de alguns grupos da sociedade? Qual é a perspectiva do senhor? Eu acredito que a perspectiva, em primeiro lugar, a proposta, a PL 3267, que resultou na alteração do Código de Trânsito Brasileiro, que se tornou a Lei 14.071, ela queria tirar o exame toxicológico, né, para esses motoristas. Porém, prevaleceu o bom senso. Foi uma conquista da sociedade a necessidade do exame para que os condutores pudessem renovar a carteira ou pudessem continuar conduzindo, porque esse curso, esse exame é feito em 2 anos e meio, a cada 2 anos e meio. Muito bem, a tendência é que haja fiscalização in loco. Como existe o bafômetro, existirá o drogômetro, em que os agentes de fiscalização passará a fiscalizar os motoristas com relação a isso. Explico por que existe a necessidade do exame toxicológico. Porque esses profissionais que exercem atividade remunerada, eles acabam sendo vítimas de um sistema nefasto, onde eles são obrigados a cumprirem horários e rotas, e para isso ele acaba sendo vítima de anfetamina, outras drogas, cocaína, que o mantém acordado para cumprir essa entrega exigida pelos empregadores. Então, isto se tornou exigência para que não ocorra ou que se impeça o aumento de acidente em virtude desse uso dessas substâncias tóxicas. Com relação ao que o doutor Rosan colocou, é muito importante porque na questão de exame toxicológico, essa obrigatoriedade, muita gente não sabe, mas nas estradas são muitos motoristas usando arrebites, cocaína, maconha, isso é comprovado. E pior de tudo, existem também motoristas, às vezes, sendo recrutados pelo tráfico de drogas, segundo matérias jornalísticas, e ingerindo drogas. E isso começa a trazer um grande transtorno para a gente na sociedade. Então, o rigor do exame toxicológico, a fiscalização e todo esse combate à questão de drogas é muito importante para que o motorista siga as regras de trânsito e evite acidentes em comportamentos como esse. Perfeito.
Bom, como a última questão, eu quero trazer aqui a renovação da CNH, né? Antes a gente tinha um tempo de 5 e agora foi para 10 anos. Até que ponto, doutor Márcio, isso é positivo? E quem que está dentro dessa regra? Idosos estão dentro dessa regra? Existe um limite aí de idade? A regra vai seguir agora de 18 a 49 anos a cada 10 anos. A idade de quem tiver 50 anos até 69 anos de idade a cada 5 anos. E quem tiver 70 anos ou mais, a regra será de 3 anos. Então, eles aumentaram, estenderam isso. Eu sou um pouco crítico a isso, principalmente questão de exame médico, que isso é muito importante. Eu acho que a renovação da carteira poderia até ser ampliada, que nem um exame toxicológico. A cada 2 anos e meio tem que fazer o exame, mas a carteira vai valer por 10 anos. No meu ponto de vista, teria que ter exames médicos nesse meio tempo, que nem tem exame toxicológico. Tem muita gente que tem problema de saúde e pode causar um grande acidente de trânsito. Isso eu acho que teria que ser revisto depois com o tempo na nossa legislação, porque é o controle que o poder público tem do condutor do veículo, fazendo seus exames, apresentando em dia. A gente já teve exemplos aqui, até que gerou repercussão nacional de um acidente que ocorreu em Copacabana, por um condutor que teve epilepsia e jogou o carro na areia, matou pessoas, gerou feridos, né? Então isso é muito importante para que a gente tenha uma diminuição no número de acidentes. Essa é a única crítica que eu tenho, que realmente evita a burocratização, mas os exames médicos são importantes e teriam que ser gerados a cada 2 anos e meio no mesmo regramento do exame toxicológico. Nesse ponto aí eu concordo, porque até exame de vista a gente passa às vezes 3 anos sem fazer, sem saber se o grau aumentou ou não, é bem por aí mesmo. Doutor Márcio, agradeço muito a sua participação aqui com a gente no programa Falando em Justiça. Eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição da TV Justiça para esclarecer para os nossos telespectadores essas dúvidas de trânsito e todas as considerações. Muito obrigado. Doutor Rosan, também agradeço a sua participação aqui com a gente. É sempre um prazer estar podendo colaborar com a TV Justiça. Pedro, você também, muito obrigada por mais uma vez estar dividindo aqui o espaço comigo. Que agradeço, Mari. Fica a expectativa de que a gente consiga desenvolver essa regulação por incentivos, ao invés de uma regulação punitivista, e que a nossa sociedade se desenvolva de tal forma que esse 50% de redução nos acidentes se torne 100% um dia. Depende muito da gente, né? Muito mais da gente, talvez. Bom, chegamos ao fim, então, do programa. Agradeço também a você que esteve conosco até agora. Se você gostou e quer reassistir, acessa lá o nosso canal no YouTube. É youtube.com/TV Justiça Oficial. Até semana que vem. Tchau!